Versalhes, 1682, o lugar mais elegante da Europa e também o mais fedorento. Luís XIV, o Rei Sol, acaba de transferir oficialmente a corte francesa para cá. Milhares de cortesãos, nobres e criados vivem entre salões dourados, espelhos gigantes e jardins perfeitamente desenhados que se estendem até onde a vista alcança. Mas basta caminhar por esses corredores dourados e você terá de desviar de poças de urina. As perucas elegantes que todos usam estão cheias de piolhos. O cheiro de excremento humano impregna até os salões mais luxuosos. Bem-vindo à realidade suja e nauseante de Versalhes. O palácio mais glamuroso da Europa era também um dos lugares mais imundos em que alguém poderia viver. Esta é a história que os filmes de época nunca mostram. Aqui estava o problema fundamental de Versalhes. Ele foi projetado para impressionar, não para funcionar. Quando Luís XIV decidiu transformar o pavilhão de caça de seu pai no maior palácio da Europa, concentrou-se na estética. Queria salões magníficos, fachadas imponentes, jardins espetaculares. Sabe com o que ele não se preocupou? Com os banheiros. No auge, o Palácio de Versalhes abrigava cerca de 10.000 pessoas, cortesãos, nobres, criados, guardas e administradores. 10.000 pessoas, vivendo em um único complexo. E quantos banheiros havia? Praticamente nenhum. Não existiam banheiros como conhecemos hoje. Não havia vasos sanitários com descarga, nem sistema de esgoto. Havia algumas cadeiras sanitárias, colocadas sobre penicos em aposentos privados da realeza e da alta nobreza. Mas, para as outras 9.900 pessoas, basicamente nada. Então, o que as pessoas faziam quando precisavam se aliviar? Quem podia, usava urinóis portáteis. A maioria simplesmente procurava um canto qualquer. Um corredor vazio, atrás de uma cortina, numa escadaria, nos jardins. As memórias da princesa Palatina, cunhada de Luís XIV, registram isso de forma explícita. Em cartas, ela descrevia com horror como as pessoas urinavam e defecavam nos corredores do palácio e como nobres faziam suas necessidades atrás das portas durante cerimônias da corte. Segundo ela, o fedor era insuportável. Luís XIV tentou controlar a situação com decretos. Proibiu que urinassem nos corredores e estabeleceu multas, mas era impossível fiscalizar. Como vigiar 10.000 pessoas, 24 horas por dia? Os criados tinham a tarefa de limpar os corredores todas as manhãs. Mas era uma batalha perdida. Ao meio-dia, tudo já estava sujo de novo. Agora vamos falar de banho, ou melhor, da ausência dele. Ao contrário do mito popular, as pessoas no século XVII até se banhavam ocasionalmente. Mas havia muitas ideias equivocadas sobre o banho que limitavam essa prática. Depois da peste negra, no século XIV, muitos médicos europeus passaram a afirmar que tomar banho era perigoso. Acreditavam que a água quente abria os poros da pele e permitia que as doenças entrassem no corpo. Essa ideia sobreviveu por séculos. Em 1682, a maioria dos médicos ainda alertava contra banhos frequentes. Então, como as pessoas mantinham a limpeza em Versalhes, com o que chamavam de banho seco? Trocavam a roupa debaixo de linho com frequência. A teoria era que o linho absorvia a sujeira e o suor do corpo. Trocar a camisa de baixo era considerado praticamente o mesmo que se lavar. Os nobres ricos podiam trocar a roupa íntima várias vezes por dia. Isso era visto como o auge da higiene. Quanto mais frequentemente você trocasse seu linho, mais limpo era considerado. Também usavam perfumes, muito perfume. Borrifavam água de rosas, água de lavanda e óleos perfumados. Não exatamente para cheirar bem, mas para mascarar o odor corporal. O próprio Luís XIV esfregava álcool perfumado no corpo todas as manhãs, mas, segundo relatos históricos, tomava um banho completo com água, talvez 3 ou 4 vezes por ano.
A maioria dos cortesãos se banhava ainda menos, 1 ou 2 vezes por ano, quando muito. O resultado? Todo mundo em Versalhes fedia. Os perfumes ajudavam, mas não conseguiam encobrir totalmente o cheiro de corpos sem lavar, roupas ensopadas de suor e a falta de higiene bucal. As perucas elaboradas são um dos símbolos mais icônicos de Versalhes, aquelas enormes perucas empoadas que aparecem em todas as pinturas da época. Mas há algo que essas pinturas não mostram. As perucas estavam cheias de piolhos. As perucas se tornaram populares na corte francesa por um motivo prático. Luís XIV começou a ficar careca aos 30 anos. Para esconder isso, passou a usar perucas elaboradas. E quando o rei fazia alguma coisa, toda a corte o imitava. Logo, homens e mulheres da nobreza usavam perucas enormes. Algumas chegavam a meio metro de altura. Eram feitas de cabelo humano, crina de cavalo ou fibras vegetais. Eram polvilhadas com farinha de trigo ou amido para ganhar aquela cor branca característica e se tornavam o habitat perfeito para piolhos. Pense bem, uma massa densa de cabelo ou fibra sobre a cabeça, que quase nunca era lavada, porque isso a estragaria. Era usada dia após dia, acumulando suor, calor e poeira. Os piolhos adoravam aquilo. Segundo estudos de história social, publicados pela Universidade da Sorbonne, praticamente todo mundo em Versalhes tinha piolhos. Era tão comum que não era visto como algo vergonhoso. Era apenas um fato da vida. Os nobres tinham hastes compridas especiais, às vezes elegantemente decoradas, feitas especificamente para coçar a cabeça por baixo da peruca sem estragá-la. Esses coçadores de cabeça eram acessórios de moda bastante comuns. As damas da nobreza às vezes colocavam pequenas armadilhas dentro de seus penteados enormes para capturar os piolhos que caíam. E as perucas nunca eram devidamente higienizadas. Quando uma peruca ficava infestada demais ou passava a exalar mau cheiro, você simplesmente a substituía por outra nova. Claro, se tivesse dinheiro para isso. Se não tivesse, continuava usando a infestada. Os banquetes de Versalhes eram lendários. Pratos elaborados, múltiplas etapas, apresentações extravagantes. Mas a higiene no preparo dos alimentos era, no melhor dos casos, duvidosa. As cozinhas ficavam longe do salão principal. Por quê? Para manter o calor e os cheiros da cozinha longe dos nobres. Mas isso significava que a comida esfriava durante o trajeto. No inverno, chegava praticamente fria à mesa. Não havia refrigeração. Carne e peixe estragavam rapidamente. Os cozinheiros usavam especiarias fortes e molhos pesados, em parte para disfarçar o sabor de ingredientes que já começavam a se decompor. Intoxicação alimentar era comum. Os registros médicos da corte, preservados nos arquivos nacionais da França, mostram casos frequentes de doenças digestivas entre os cortesãos. E havia também a forma de comer. Os garfos tinham acabado de ser introduzidos na França e muitos nobres ainda os achavam afetados ou desnecessários. A maioria comia com as mãos que raramente eram lavadas, mãos que tinham tocado sabe-se lá o quê ao longo do dia. Todos enfiando as mãos sujas em pratos compartilhados. Os guardanapos eram de tecido e reutilizados. Em teoria, deveriam ser trocados entre os pratos. Na prática, especialmente entre a nobreza de menor status, muitas vezes eram usados durante toda a refeição. A água potável também era de qualidade duvidosa. O Sena, que fornecia boa parte da água da região, estava contaminado com dejetos humanos e animais. As pessoas preferiam beber vinho, cerveja ou cidra, não porque fossem alcoólatras, mas porque o álcool ajudava a eliminar parte dos patógenos presentes na água. E agora, amigo, vamos falar dos aposentos e da privacidade. Privacidade em Versalhes era um conceito estranho. Até mesmo os nobres mais importantes raramente a tinham.
Os aposentos não possuíam corredores privados. Para chegar ao seu quarto, muitas vezes era preciso atravessar os quartos de outras pessoas. Gente entrava e saía o tempo todo. Os criados dormiam em cubículos minúsculos, sem janelas, ou simplesmente em catres improvisados. As condições eram piores do que as da nobreza, mas, pelos padrões modernos, ninguém vivia com muito conforto. Os quartos não tinham aquecimento adequado. Havia lareiras, sim, mas em um palácio tão enorme, com tetos tão altos, era impossível manter o calor. No inverno, a água das jarras congelava durante a noite. As pessoas dormiam debaixo de pilhas de cobertores pesados. E lembre-se, não havia banheiros. Se você precisasse se aliviar no meio da noite, usava um penico. Se tivesse um, de manhã, um criado o esvaziava. Onde? Muitas vezes, simplesmente jogavam o conteúdo pela janela, no pátio ou no jardim mais próximo. Os pisos de madeira absorveram décadas de urina, derramada e outros fluidos corporais. O cheiro impregnado na madeira se tornou permanente. É por isso que Versalhes usava perfumes tão fortes em toda a parte, não apenas nas pessoas, mas também borrifados nos quartos e corredores. Com todas essas condições insalubres, não surpreende que as doenças fossem constantes em Versalhes. Infecções de pele eram extremamente comuns. Sarna, furúnculos, abscessos. Sem antibióticos, essas infecções podiam se tornar graves. Doenças transmitidas por água e alimentos apareciam o tempo todo. Disenteria, febre tifoide, cólera. Doenças venéreas também eram endêmicas na corte. A sífilis, em particular, era comum e não tinha tratamento eficaz. Em estágios avançados, podia causar demência, cegueira, paralisia e morte. A varíola varria a corte regularmente. Sem vacina, era uma das doenças mais temidas. Matava cerca de 30% dos infectados e deixava os sobreviventes marcados por cicatrizes desfigurantes. A medicina da época era primitiva. Os médicos da corte recorriam à sangria para praticamente tudo. Está com febre? Sangria. Dor de estômago? Sangria. Dor de cabeça? Sangria. Também usavam purgantes e enemas com enorme frequência. Dizem que Luís XIV recebeu mais de 2.000 enemas ao longo da vida. Isso era considerado o tratamento médico padrão. Os remédios eram, em sua maioria, à base de ervas. Alguns tinham efeitos reais, muitos eram completamente inúteis. Mercúrio era usado para tratar sífilis. O problema é que o mercúrio também é tóxico e provavelmente matou tanta gente quanto a própria doença. A expectativa de vida, mesmo entre os nobres ricos com acesso aos melhores médicos, era baixa para os padrões atuais. Muitos morriam aos 40 ou 50 anos. E aqui está o aspecto mais fascinante de Versalhes. Era, ao mesmo tempo, o lugar mais luxuoso e um dos mais miseráveis para se viver na Europa. Havia salões decorados com ouro, pinturas dos melhores artistas, móveis requintados, jardins que exigiam o trabalho de milhares de jardineiros. Mas, para chegar a esses salões dourados, você precisava passar por poças de urina. Tinha de suportar o cheiro constante de milhares de corpos sem banho. Tinha de conviver com piolhos. Tinha de correr riscos permanentes de contrair doenças infecciosas. Ainda assim, os nobres disputavam ferozmente o privilégio de viver em Versalhes. Estar perto do rei era o ápice do sucesso social, mesmo que as condições de vida fossem objetivamente terríveis. Isso nos diz muito sobre os valores daquela época. Posição social e acesso ao poder valiam mais do que conforto físico ou saúde. As pessoas aceitavam suportar condições miseráveis pelo status que Versalhes oferecia. E Luís XIV, o Rei Sol, o monarca absoluto, vivia no centro de tudo isso. Sim, ele tinha os melhores aposentos. Sim, tinha acesso aos melhores médicos. Mas, ainda assim,
vivia em um palácio que fedia, sem encanamento adequado, sem aquecimento de verdade, cercado por doenças por todos os lados. O poder absoluto, no século XVII, ainda significava viver em condições que hoje consideraríamos intoleráveis. Versalhes nos ensina algo desconfortável: grandeza e miséria podem coexistir no mesmo lugar. Você pode ter todo o ouro do mundo e, ainda assim, não ter um banheiro decente. Os nobres de 1682 viviam cercados por um luxo inimaginável. Salões reluzindo em ouro, jardins que pareciam saídos de um sonho, obras de arte que hoje valeriam milhões, mas tinham de caminhar entre poças de urina. Viviam com piolhos, comiam com as mãos sujas, morriam de doenças que hoje tratamos com um comprimido. O glamour tem um preço. E, em Versalhes, esse preço era a dignidade humana mais básica. Da próxima vez que você assistir a um filme sobre a corte francesa, com aqueles vestidos deslumbrantes e perucas elegantes, lembre-se, atrás de cada peruca havia piolhos. Atrás de cada cortina havia uma poça de urina. Atrás de cada sorriso refinado havia dentes podres e hálito fétido. Essa é a realidade que o cinema nunca mostra. Este vídeo só foi possível graças às sugestões que você deixou nos vídeos anteriores. Então, continue comentando quais épocas e lugares você quer ver por aqui, porque este canal é tão seu quanto o meu. As principais fontes incluem as memórias da princesa Palatina, preservadas nos arquivos nacionais da França, estudos de história social da Universidade da Sorbonne e registros médicos da corte do século XVII. Está tudo documentado. Tudo isso é real. Deixe o like se você descobriu algo novo sobre a realidade por trás do glamour de Versalhes. Inscreva-se para o próximo documentário, em que vamos continuar revelando as verdades mais incômodas da história. E lembre-se, a história real é sempre mais interessante do que a fantasia. Até o próximo vídeo.